O Lago Ness é um lago na Escócia. Localizado nas terras altas, é um dos maiores e mais profundos lagos do Reino Unido. É muito profundo e escuro. Suas águas são tão escuras que é difícil ver o fundo, mesmo em dias claros. Dizem que um monstro vive no lago. Este monstro, conhecido como Nessie, tem sido objeto de fascinação e mistério por gerações. Esse monstro se chama Nessie. A primeira menção de Nessie remonta ao século VI, quando um missionário irlandês relatou um encontro com uma criatura aquática. Será que Nessie é real ou é apenas uma lenda? Muitas pessoas têm tentado provar sua existência, mas sem sucesso. Por séculos, as pessoas contam histórias sobre Nessie. Essas histórias variam de avistamentos a encontros próximos. Alguns dizem que ela tem um pescoço comprido e corcundas. Essas descrições são semelhantes às de um plesiosauro, um dinossauro marinho. Outros dizem que ela é um peixe gigante ou uma serpente marinha. Ninguém sabe ao certo. A falta de evidências concretas mantém o mistério vivo. O mistério de Nessie atrai pessoas para o Lago Ness. Turistas e pesquisadores vêm em busca de respostas. Elas vêm do mundo todo. A esperança de ver Nessie com seus próprios olhos é irresistível. Querem ver Nessie com seus próprios olhos. Muitos passam horas observando o lago, esperando um vislumbre da criatura. Será que elas vão encontrá-la? O mistério continua, e a lenda de Nessie vive. A primeira história sobre Nessie é do ano 565 d.C. Naquela época, um monge irlandês chamado São Columba estava viajando pela região. Um monge irlandês viu uma besta aquática no rio Ness. Ele estava perto da água quando avistou a criatura misteriosa. O rio deságua no Lago Ness. Este rio é conhecido por suas águas profundas e misteriosas. Mas por muitos anos, as pessoas não viram Nessie com muita frequência. O lago permaneceu calmo e sereno, envolto em névoa e mistério. Então, em 1933, algo emocionante aconteceu. Foi um ano que mudou tudo para os entusiastas de Nessie. O Sr. e a Sra. Spicer estavam dirigindo perto do Lago Ness. Eles estavam aproveitando um passeio tranquilo. Eles viram uma criatura estranha atravessando a estrada. A visão foi tão surpreendente que eles quase não acreditaram no que estavam vendo. Parecia uma lesma gigante com um pescoço comprido. A descrição deles era detalhada e assustadora. Os Spicers contaram sua história. Eles compartilharam cada detalhe com amigos e familiares. Logo, todo mundo estava falando sobre Nessie. A notícia se espalhou rapidamente. E logo jornais estavam publicando artigos sobre a criatura. Depois que os Spicers viram Nessie, mais pessoas apareceram. Elas começaram a visitar o lago, na esperança de ver a criatura. Elas também tinham visto Nessie. Relatos de avistamentos começaram a surgir de todos os lados. Algumas pessoas viram corcundas na água. Essas corcundas eram frequentemente descritas como grandes e escuras. Outras viram algo nadando rapidamente. A criatura parecia se mover com uma velocidade impressionante, deixando rastros na água. Em 1934, um médico chamado Robert Kenneth Wilson tirou uma foto. A foto mostrava um pescoço comprido saindo da água. As pessoas a chamaram de a fotografia do cirurgião. A foto ficou famosa. Seria esta finalmente a prova da existência de Nessie? Muitos anos depois descobrimos a verdade. A foto era falsa. Alguém fez uma maquete de Nessie. Eles a colocaram na água e tiraram uma foto. A fotografia do cirurgião era uma farsa. Mesmo a foto sendo falsa, as pessoas ainda acreditavam em Nessie. Houve muitos outros avistamentos. Será que todos poderiam estar errados? Seção 4. Sonar e expedições científicas. Os cientistas também estão interessados em Nessie. Eles usam equipamentos especiais para procurá-la. Uma ferramenta se chama sonar. O sonar usa ondas sonoras para enxergar na água. Na década de 1980,
Uma grande busca com sonar encontrou algo grande no Lago Ness. O objeto estava se movendo. Seria Nessie? Ninguém sabia ao certo. Mais expedições foram ao Lago Ness. Elas usam sonar, câmeras e até submarinos. Elas procuram por pistas. Mas Nessie é boa em se esconder. Ela ainda é um mistério. Seção 5. Seria Nessie um plesiosauro? Algumas pessoas acham que Nessie é um plesiosauro. A ideia de um réptil marinho pré-histórico vivendo em um lago escocês é fascinante e tem capturado a imaginação de muitos. Um plesiosauro é um tipo de réptil marinho extinto. Eles eram conhecidos por seus longos pescoços e corpos robustos, adaptados para a vida aquática. Os plesiosauros viveram há milhões de anos, durante o período Jurássico. Eles habitavam os oceanos e eram predadores formidáveis. Eles tinham pescoços longos e nadadeiras poderosas, que usavam para se mover graciosamente pela água. Suas características físicas os tornavam únicos entre os répteis marinhos. Seria possível que um grupo de plesiosauros tivesse sobrevivido até os dias de hoje? A ideia é intrigante, mas há muitos desafios para essa teoria. Será que eles estariam vivendo no Lago Ness? É possível, mas altamente improvável. O lago é grande, mas não é um habitat ideal para um animal que precisa respirar ar regularmente. Plesiosauros precisariam vir à superfície com frequência para respirar. Isso tornaria difícil para eles passarem despercebidos por tanto tempo. Eles precisariam vir à superfície com frequência, o que aumentaria as chances de serem avistados. E o Lago Ness é muito grande, com uma área vasta e águas profundas. No entanto, a visibilidade é limitada, o que poderia esconder criaturas grandes. Seria difícil esconder uma família de plesiosauros por tanto tempo, sem que houvesse mais avistamentos frequentes e evidências concretas. Outras pessoas acham que Nessie é uma lula gigante ou um esturjão. Essas criaturas também poderiam explicar alguns dos avistamentos. Alguns até acham que ela é uma lontra gigante. As lontras são conhecidas por seus comportamentos curiosos e brincalhões, o que poderia levar a avistamentos enganosos. Existem muitas teorias, mas nenhuma resposta concreta. A lenda de Nessie continua a intrigar e fascinar pessoas ao redor do mundo, mantendo o mistério vivo. Seção 6. A natureza elusiva da verdade. Apesar de todos os avistamentos e buscas, ainda não sabemos se Nessie é real. Talvez ela seja uma criatura que não entendemos. Talvez seja apenas um reflexo da luz. Ou talvez, apenas talvez, ela seja um monstro de verdade. A falta de evidências não significa que Nessie não exista. O Lago Ness é muito profundo e turvo. É fácil para as coisas se esconderem lá. Talvez um dia tenhamos nossa resposta. Até lá, o mistério de Nessie continua a nos fascinar. Seção 7. A lenda continua viva. O monstro do Lago Ness é uma lenda. Lendas são histórias que foram passadas de geração em geração. Elas geralmente são sobre criaturas ou eventos mágicos. Mesmo que Nessie não seja real, sua história ainda é importante. Ela nos ensina sobre o poder do mistério. Ela nos lembra que ainda existem coisas no mundo que não entendemos. Então, da próxima vez que você estiver perto de um lago, mantenha os olhos abertos. Você nunca sabe o que pode ver. Talvez